lábios, sobre aqueles beijos bonitos, vistosos. Pois é, cicatrizes, depressões. Sabia que elas podem ser amenizadas trabalhando com preenchimento, melhorando essa aparência, inclusive da nossa pele? Pois é, o preenchimento labial, ele tem essa solução e é uma solução excelente para dar volume para quem não tem, sabe? Para quem tem labinho curto em cima, embaixo, inferior e fica pequenininho, parece que tem mais anos, mais idade do que você tem. Trabalhar nessas falhas, nesse contorno, é isso que esse preenchimento faz. E é muito legal também, por exemplo, para quem tem fissura labial, que é o nosso assunto de hoje. Tá bom? Então a gente vai receber aqui a nossa farmacêutica, ela que é especialista em preenchimento labial, a Bárbara Lopes, e a gente vai bater um papo, minha linda. Você ficou divina de amarelo. Obrigada. Ai, eu adoro quando as minhas convidadas vêm tão maravilhosas, gostosas. Obrigada. Fique à vontade. É um prazer estar aqui novamente. E eu que agradeço, Boa amiga. tarde ao público. Ai, boa tarde, gente. Boa tarde pra Bá. Vai lá no YouTube e dê boa tarde pra Bá, viu, gente? Inclusive, vai lá no canal do YouTube também, já aproveita e fala pra mim se você já fez, tá, esse procedimento, você gostaria, o que te incomoda no lábio. É legal a gente saber, até se dá tempo de responder, a Bá fala aqui. Com certeza. Ô, amiga, primeiro que o que você faz, parabéns. Eu fiquei sabendo que você também trabalha, você dá o seu tempo, você se dedica pra ajudar mulheres, né, que se sentem com a estima baixa, não se sentem mulheres fortes, né? Parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigada. Isso aqui são as fissuras labiais, é isso? Isso, é um projeto que veio lá de Uberlândia, no último curso de preenchimento labial que eu fiz. Tá. E ela tem esse projeto social lá, onde ela faz gratuitamente o preenchimento labial para devolver a autoestima dessas pessoas que é tão comprometida. E eu aceitei a causa e trouxe para Maringá. Que legal, gente. Aí você pensa, uma coisa que eu falei aqui, e vou retirar o que eu falei, porque eu falo sobre o lábio leporino. Isso. Mas é fissura labial. Mas por que esse nome não é mais falado e mudou? Porque eu estava fazendo pesquisas, eu e a Thaís, muitos se falam ainda em lábio leporino, Sim. Outros falam fissura labial. Me explica o que não é o que é. Foi até uma das minhas pacientes, que foi a última que eu fiz do projeto, que é a Bruna, e ela é coordenadora de um Instagram que luta pela causa das pessoas com fissura. Tá. E quando eu falei lábio leporino, ela entrou em contato comigo e me pediu permissão para corrigir, para que a gente passe a falar o termo certo. O leporino vem de lepre. Então, essas pessoas já são uma pessoa que sofre, que tem autoestima baixa, que já sofreram muito bullying. Então, trouxe um nome um pouco mais humano, que não remetesse a um animal. Então, a partir disso, passou a se chamar fissura labial, pessoas com fissura ou fissura lábio-palatina. Entendi. Tá vendo, gente? Aqui tudo é cultura, meu amor. Esse programa é cultura. Então, quando você vê aquela pessoa que tem uma cicatriz, né? Isso. Na região. Como é que é o nome dessa regiãozinha aqui que a gente tem? Buço, é mais conhecido Bucinho? como buço. Tá bom? É fissura labial, tá bom? Você não vai mais falar que é lábio leporino, não. A gente tá aprendendo juntinho aqui pra gente não errar de novo. Coloca aí na tela, produção. Pra botar vocês no assunto, entender o que eu e Bá estamos fazendo aqui, gente. A gente vai falar sobre exageros também e soluções para esses lábios, tá? Então a gente vai mostrar o lado de quem não sofre, né, como é que eu posso explicar, com essas fissuras, e os tradicionais que também acabam exagerando demais, né, minha amiga? Passa do ponto. Passa do ponto, faz tempo, parece que tem um pão na boca, enorme, assim. Coloca aí, produção, a nossa primeira tela, ó. É sobre isso que a gente tá falando. O seu trabalho também é voltado para isso, nesse projeto, né? É voltado para isso, ó. Exatamente. Essa foi minha primeira paciente do projeto e nós fizemos, e com 2 sessões a gente conseguiu melhorar muito o lábio dela e disfarçar muito essa falta de volume que a cicatriz traz. E quando você coloca, na verdade, ela vai fechar essa janelinha, ela vai fechar essa abertura, certo? Que fica até parecendo a pontinha do dente ali. Isso. E na outra a gente já não vê isso Já mesmo. não vê isso. Então, o preenchimento, ele abre espaço, ele hidrata essa região, hidrata essa cicatriz e a gente consegue deixar um lábio mais uniforme, mais lisinho. A cicatriz, quando você toca, quando você vê, ela é muito firme e ela consegue, por exemplo, a seringa atravessa tranquilamente essa... Ela é firme e aí que tá a diferença do preenchimento comum para o preenchimento com fissura. Ele tem alguns cuidados a mais, alguns detalhes que nem todo profissional sabe trabalhar. Então essa é a minha meta também, ensinar outros profissionais a tratarem esse tipo de lábio, que é um pouquinho diferente. Até porque se você pensar que aqui embaixo ele vai fazer uma... Como se fosse assim um I, né? Assim, ó. Sim. E aí, imagina o preencher até embaixo, até aqui embaixo, vai ficar
duas... Isso. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Vai ficar duas portinhas assim, na verdade, não vai ficar. Não, e é por isso que a gente tem que ter um jeitinho certinho para preencher com cânula, fazer ali um descolamentozinho dessa cicatriz, para que daí o produto caiba ali e se acomode melhor. Menina, ó, eu sou leiga, tá, gente? Eu tô leiga total, quero aprender com você, tá, amiga? Sim. Porque a gente olha ali, você vê que a cicatriz, ela ficou... Colocar um batom vermelho... É imperceptível, né, Thaís? A minha diretora falou imperceptível. Olha que linda, e que boca, ficou carnuda. Ficou linda. Essa paciente ficou muito feliz e foi, assim, sensacional. Em 2 sessões? Em 2 sessões. E são casos que, se a gente der continuidade, chega às vezes a um ponto que não parece mais, que não precisa mais. Tem mais aí, produção? Deixa eu ver. Se tiver, coloca pra mim. Eita! Menina! Esse é o caso da Bruna. Aqui me ensinou sobre. Essa é a Bruna, que nos ensinou. Muito obrigada, Bruna. Um beijo pra você. Menina, que boca. Ela tá nos assistindo, inclusive. Bru, querida, tô aprendendo aqui, amiga. Obrigada pelas dicas, viu? E essa boca? Fizemos também em 2 sessões. No caso, ela tinha 2 cicatrizes ali e uma falta de voluminho bem no meio. E a gente conseguiu disfarçar bastante, ganhar uma altura onde ela não tinha. Porque hoje, ela tá super feliz. Hoje nós temos bases no mercado que conseguem corrigir, né, certas imperfeições de pele, cicatrizes. Agora, imagino que quando tá com o lábio, com aquele espaçamento, aquilo a gente se incomoda, porque ele não consegue fechar os lábios, fica aquele buraquinho. Sim, fica um buraquinho. Isso incomoda, mas olha a Bruna como ficou linda, gente. Ficou maravilhosa. Boca. Não sei, ficou com uma boca viçosa, vermelha. Isso, sabe? porque ele hidrata suculenta. a região, né? Então deixa todo o lábio mais bonito. Quanto tempo dura? Falando para fissura labial e para diferença de um para o tradicional. Por exemplo, para mim e para quem tem a fissura. Vai durar praticamente a mesma coisa. Vai mais dos hábitos, de como você se alimenta, o quanto de água você bebe, se você fuma, o quão saudável você é. Isso vai fazer durar mais ou menos. Ter a fissura não interfere muito na durabilidade. Ah, entendi. Não interfere. Não. Tá bom. Tem mais aí, produção? Vai colocando para mim. Ah, então tá. Ó, a gente já falou sobre a fissura labial. Agora que tal a gente cair nos exageros? Eu quero saber o que não pode fazer, amiga, pra durar mais também. Porque isso não tá no assunto, mas eu já vou trazer. Porque quando eu fizer, eu quero que dure mais. Sim. Eita! Coloca aí, gente, excessos. Se você trabalha com excessos, olha isso. Antes, nós temos aqui a nossa Luísa Sonza. Antes e hoje... Tem gente que tá desarmonizando o que harmonizou no começo, né? Exatamente. Ela chegou num ponto que ficou linda, eu acho que chegou no que ela queria. Mas não tava bom. Só que daí pra ela não tava bom. Os pacientes são assim. Só que ela queria mexer um pouquinho. Ela queria um pouquinho mais. A GK é um exemplo que ela desarmonizou. Exatamente, exagerou muito, passou do ponto, muito produto. E até... Em todas as regiões, né, no caso. Vamos ver o que mais. Então, ela é um exemplo do excesso, tá? E aí, assim, ó, bochechinha, é o mento... tudo isso, né, amiga? Vai ficando muito grande. Porque daí preenche tudo em exagero. São altas quantidades de produto. Esses dias atrás, eu estava vendo a Ivete Sangalo com aquela bochecha dela. Ela sorria, a bochecha sobe. Sorria. Aquilo vai me incomodando, porque a gente para de olhar para a pessoa e olha para a bochecha. Sim. Não consegue mais olhar. Por que a bochecha sobe e desce tanto assim? Pode Já que o assunto é harmonização pode também. ser alguns erros, né? Pode ser um excesso de produto aqui realmente na maçãzinha do rosto, ou às vezes algum ponto de botox errado. Quando a gente faz o botoxinho aqui no pezinho de galinha, se descer muito o ponto, a gente relaxa um músculo que não é interessante relaxar. Deus. E aí quando sorri, faz aquela bochechinha gordinha. Entendi. Depois olhem o que eu tô querendo falar. Depois vocês verem. Não tô metendo pau em ninguém, não. Só tô falando uma observação. Só comentando. Tá? Só comentário. Eu sou fofoqueira, tô aqui pra comentar. Coloca a próxima, produção. Vamos lá. Ih, menina. Não. Ela tirou depois igual o GK, mas antes ela tava assim. Depois, sim. Eu acho ela tão divina, essa menina. Ela é ela linda. fez, ela quis colocar a boca pra passar um ar mais mulherão, um ar mais empoderada, só que também acabou exagerando um pouquinho. E no caso dela, tinha esse produto também no local errado. Então isso também faz com que o lábio não fique tão bonito. Porque assim, ela tem a mesma pegada daquela atriz que todo mundo não tá gostando da interpretação dela na TV também, com os olhos claros, Jade Picon. Obrigada. Porque assim, é tão perfeita que chega a dói a perfeição delas. Elas não precisam, no meu ponto de vista, fazer nada disso. Às vezes precisa um pouquinho só pra realmente melhorar. Mas chega um ponto que passa um Transformou, ponto. Acho que não precisava, porque era uma beleza inenarrável, não precisava nem falar, nem contestar. Eu falo assim que um preenchimento labial bem feito, 1 ml, no máximo 2 ml, é o suficiente. Pra mim, assim, o que você fez? Que você tá tão linda, tá tão nova. A pessoa não consegue identificar o que você fez. Pra mim, a harmonização é isso.
E é isso a harmonização que a gente busca hoje. Então, a gente quebra esse tabu que as pessoas têm tanto medo. Isso aqui já não é mais legal, não. Isso que a gente tá mostrando aqui, não tá legal, não. Tem mais aí? Vai compartilhando, produção, se tem quantas telas. Vai me dizendo, tá? Menina! Ai, gente, a Gretchen não adianta, né, amiga? Aí vou dar... Depois a gente vai falar das outras, mas a Gretchen, ela é... A Gretchen... É que assim, ela tá... Tem a idade por trás disso. Mas a Gretchen tem algo um pouquinho mais grave, que ela fez o que a gente chama de PMMA, que é um preenchedor permanente, então ele não tem absorção. Então ele começou a pesar por conta da flacidez ao longo dos anos e ele não é removível, então não tem o que fazer. Então preencheram ali com ácido alguns pontinhos estratégicos para dar uma amenizada. Mas nem com cirurgia, amiga, não remove? Não, é uma bomba relógio. Ai, difícil pegar o profissional que tem coragem de mexer. Foi o mesmo caso daquela menina que... André Surak. Lembra que ela teve... Nossa, a perna dela necrosou, gente. Por conta do PMMA. E ela não é mais a mesma mulher de antes. Então, ela tem muitas cicatrizes também. Por causa do... Como é que é? PMMA. PMMA, que é aquela substância que não é absorvida. Não é absorvível, é um preenchedor não absorvível. É um cimento lá dentro, como se fosse um negócio que fica. Vira um plástico, ele é derivado do plástico. Meu Deus do céu, gente. Mas a pele vai caindo, imagina, e ele tá lá. E aí ele vai caindo junto, porque ele tá lá. Ah, ele cai também, ele se movimenta. Ele cai também, ele se movimenta. E aí nós temos do lado, né, ela já faleceu, né, a nossa Elza também, mas ela tinha, pra mim, poucos lábios, né? Porém, ele era largo, um sorriso largo. Como é que a gente faz um tratamento assim, com um sorriso largo? Acho que é mais trabalhoso. É um pouquinho mais trabalhoso, demanda um pouquinho mais de produto, porque a gente tem muito espaço para trabalhar, mas a intenção daí é sempre fechar um pouquinho mais. Então, trabalhar em pontos estratégicos para disfarçar esse lábio tão grande. Seria aqui em cima? Preencher um pouquinho mais pro meio do lábio, embaixo, e não fechar, não vir tanto para as laterais. Dá uma estreitadinha. E vai ficar um biquinho. Disfarça o lábio tão volumoso. Grosso. Isso. Tá vendo? E a gente teve o caso também da nossa primeira, que foi a Cléo Pires. A Cléo, nesse caso, lembra? Demais, de repente ela apareceu com menos também. Sim. Porque hoje em dia tem-se isso, né, de naturalidade. A gente tem pregado muito essa naturalidade. De olhar e não saber o que a pessoa fez. Só, nossa, você tá mais bonita. Pra mim, ela tem uma... No lábio de baixo, parece que ela tem uma ondulação. Você vê que o lábio diferente ficou assim com uma... Não sei explicar. Parece que a parte de cima é maior que a de baixo. Sim. Provavelmente ele tem um pouquinho de excesso de produto, talvez no lugar errado. A gente tem que preencher num lugar bem estratégico, bem certinho. Um formatinho de boca carnuda gostosa. Ficou assim, que chama atenção pra boca. Tem que ficar aquela boca lisinha, com textura normal de boca mesmo. Não pode ser aquela boca dura que parece que você fez algo. E quando faz, né, o preenchimento, a boca, ela fica... sedosa, brilhante também, né? Fica. Essa parte de mais vermelhinha no pós-imediato é por conta do processo inflamatório. Só que como o preenchedor atrai água para a região, a boca vai sim ficar mais hidratada, vai melhorar aquelas ruguinhas, melhorar a flacidez. Porque a gente tem aqueles cortinhos, risquinhos, que parece que é, sabe, aqui na boca, um código de barras na boca também, né? Aí, aqui nos lábios, né, dele, como ele esticou, ficou volumoso, ele deixa como retinho. Ele hidrata, ele deixa retinho. Então, previne muito o envelhecimento. Parece mesmo, ajuda. Mais telinha, coloca aí, que temos tempo ainda. Vamos, 1 minutinho e pouco, dá pra colocar mais telinha, coloca. Ficou tão... a Nicole. Era bonita, tinha uma beleza delicada e acabou ficando grotesca. Virou o lábio pra de cima, sim, assim, não sei. Quando faz isso, é produto no lugar errado. Ou excesso de produto. Né, amiga? E deve, né? Não é problema disso, não é? Não é. Não é, bebê. Coloca mais. É nossa última telinha. Vamos ver o que é que vai vir aqui. Vamos ver. Então, gente, Gabi ficou muito quadrado o rosto dela e, pra mim, a Grazi ficou com boca demais. A Gabi pegou ali traços muito masculinos, né? Essas linhas retas, muito quadrada, traz um masculino muito forte. Né? Então, assim, deu uma passadinha do ponto também, as pessoas se chocaram muito. Muito produto ali no caso dela, tinha que ter sido construído aos pouquinhos. E aí, né? vai tirando, e a Gra também, acho que todo esses... E ela é muito grande, ela é toda volumosa, com mais a boca também, e chama atenção. Aí comporta uma boca maior, só que passou do ponto, fica exagerado. Quero saber de vocês no YouTube, achou exagerado também? Sim ou não? Vai lá e compartilha.